Então, você sabe que quando a gente pensa, né, sobre a lei anti-bullying, eu lembro de quando eu comecei os meus estudos aí, né? Quando eu comecei a entrar no... Quando eu entrei no GPEM, quando a gente comecei a fazer o curso de relações interpessoais, né? Hoje ele tem um outro Uhum, lá em 2010, né? Em 2010, essa lei começava, a discussão dessa lei começava a tramitar na Câmara dos Deputados, né? E inicialmente ela era discutida numa comissão de crimes hediondos, né? Então, 5 anos depois, em 2015, uhum, vê, é, quando você vê em que essa lei se transformou, né? Eu posso dizer que a gente pode considerar que a lei representa um passo importante, né, para a certamente. educação, como você falou, né? Importante por quê? Porque quando você lê, né, a lei, você localiza lá no artigo 1º, né, a definição, né, essa definição que você acabou de ler para a gente, que traz uma diferenciação importante entre e que marca e caracteriza o bullying como uma forma de violência Uhum, física e psicológica. Acho que nos moldes muito próximos daquilo que a Adriana e o Raul conversaram na semana passada. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na lei, né? Acho que a lei traz também, no artigo 4º, né, os objetivos dela. Se você for pensar que a lei passou, né, de algo, do olhar do bullying como um crime, e o crime ele é passível de julgamento e punição, né? Eu não sou da área do direito, mas a gente sabe que quando você pensa em crime, você pensa em julgamento e punição. Quando você olha para os objetivos, né, da lei presentes aí no artigo 4º e que estão voltados, desculpem, e que estão imagina. voltados aí para a capacitação dos docentes, né, para um olhar que é formativo, que é interventivo, mas que não deixa de lado o aspecto da sanção, que Uhum, também é importante, mas a sanção ou a punição por si só não constrói, né? Não constrói ponte, constrói muro, né? exato. Então, eu penso que é um avanço. Acho que mais ainda, né? Acho que quando ela coloca lá no artigo 5º, né, que é um dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar É, medidas de conscientização, né? Conscientização. O que é conscientização? É saber o que é bullying e o que não é bullying. É saber quais são os envolvidos nessa situação. Será que como agir, né, com cada um dos personagens? Será que todos eles têm a mesma dinâmica psicológica, né? Diagnose, ou seja, eu vou diagnosticar o que está acontecendo. Combate. O combate ele é uma medida interventiva, mas a uhum, construção do projeto anti-bullying é uma medida preventiva, preventiva. né? Então eu acho que o É, ganho, acho que o ganho dessa lei é um passo importante. A gente tem estes ganhos, né, no sentido de conscientizar, marcar, diferenciar, tirar o estigma, sabe? Acho que quando a gente está aqui acho que eu tenho um pé na pesquisa e um pé no chão da escola, né? E quando a gente ouve, acho que a gente ouve falar de bullying, né? Então, ou você tem uma
superdimensão, ou seja, tudo que acontece na escola é bullying. Bullying. Isso é ruim. Eu digo, é ruim do ponto de vista da intervenção. Uhum. Né? Porque quando você coloca todas as questões de convivência numa mesma categoria. Caixinha. Isso, na mesma caixinha, e passa a intervir nelas da Mesma forma. você não atinge o objetivo formativo, né? É como se você estivesse tomando um xarope para uma alergia, né, na pele. Então a gente você não atinge o objetivo interventivo. Uhum. Então esse é um problema, né? Nem tudo que acontece na escola é bullying. É bullying. Mas o bullying acontece na escola, né? Então quando você tem uma definição clara do que é, você tem também uma forma clara de intervenção. Acho que esse aí é o ganho, né, da lei. Acho que o outro oposto, né, ou seja, a supervalorização de um lado, e do outro oposto, a gente tem eu tô aqui pensando numa palavra, a minimização disso. Né? Hoje em dia as pessoas usam muito dizer que isso é mimimi, isso é coisa fraca. A gente escuta muito isso. Né? No meu tempo, nossa, clássico. Isso, no meu tempo a gente resolvia isso na porrada. Fui chamada de baleia e não morri por isso. Isso, exatamente isso. Né? E quando eu falo disso, eu me lembro de um vídeo que circulou também nos idos de 2010, aí eu vou dizer, nossa, eu tô saudosista hoje. Também lá nos idos de 2010, daquele garotinho australiano, o Casey Haynes. Sim, lembro. Foi um vídeo que impactou, né, e que teve uma repercussão interessante. Por quê? Porque o garotinho reage a uma forma de violência. Era um garotinho mais gordinho, né? E que era intimidado, sofria bullying por um grupo de garotos da sua escola. Ele reage a essa intimidação com violência. Né? Ele bate, né? Ele reage e bate. Ele quase quebra. Eu lembro. O adversário dele ao meio, né? Uhum. Mas, logo depois, ele dá uma entrevista, né? Então, assim, era um garoto que se sentia muito sozinho, era um garoto que não tinha amigos, e na entrevista ele vai dizendo, bom, eu passei de nenhum amigo para um secto, né? Um grande número de seguidores em função da repercussão que a atitude dele teve. A gente sabe que essa repercussão aí é efêmera, né? E ele também sabia. Porque ele termina a entrevista que ele concedeu dizendo, o jornalista pergunta a ele qual era o recado que ele daria para as pessoas que estão na mesma situação que ele. E ele diz, a escola não dura para sempre, aguente firme. Algo dessa natureza. Isso gera um impacto gigantesco, né, para quem trabalha em escola. Nossa, né? Fiquei arrepiado. Isso, porque assim, veja, ele resolveu o problema do bullying? Ele resolveu, né? Se a gente for pensar, ele resolveu assim, ele acabou com aquilo que que incomodava, pelo menos naquele momento. Né? Uhum. Mas e o resto? E as marcas disso para ele? E as marcas disso para quem fazia o bullying? Para quem assistia o bullying? Né? E como é que fica toda esta escola? Porque as imagens que a gente tinha era de fato de dentro da escola. Dentro da escola, eu me lembro disso. Uhum. Então, acho que toda essa discussão, aí acho que acerca da lei, me remeteu a esse caso, né? No sentido o quão importante a conscientização
a prevenção e a intervenção? Lu, te ouvindo, né, me fez pensar e me relembrar mesmo desse vídeo. Eu lembro muito, né, teve uma repercussão muito, e até hoje, às vezes, a gente, infelizmente, o tem, né, nas formações, Sem dúvida. como um exemplo a não ser seguido, se é que eu posso Tá. dizer dessa maneira, né? Porque fiquei aqui pensando também que hoje a escola tem, né, a gente tem aí recursos e a gente já tem estudos que mostram quais são as maneiras da gente reagir e fortalecer esses alunos, né, para que essa reação não seja uma reação que vá despertar mais violência. Eu fico um pouco incomodada com isso, da gente achar que ele foi, né, um menino, foi super corajoso, ele acabou, né, com a questão do bullying, mas eu acho que você traz um ponto muito interessante, né, de que modo? Incitar a violência, gera violência mais ainda? Como que a escola tem instrumentos, a gente tem condições hoje de oferecer, né, formas não só de intervir, mas também de prevenir. E acho que esse é um papo importante para a gente ter, especialmente para os educadores que estão nos ouvindo hoje, e também para as famílias, né? Então, fico aqui com a pergunta, Lu, afinal, existe uma importância, é claro, da lei, né? E é óbvio que existe uma importância também da qual a gente não pode deixar de falar sobre a construção de um projeto que vai considerar bullying nesse caráter violento como a lei prevê. E aí o que a gente faz? Por que é tão importante afinal? Eu acho que a gente precisava abordar isso nesse papo agora. O que você pensa sobre isso? Você sabe que eu penso assim, né? A gente tem uma lei que garante o combate do fenômeno, né? Mas eu não tenho uma política pública instaurada Uhum, e constante que traga a construção de uma cultura de paz. sim. A gente não tem. Eu também não tenho garantido o acompanhamento daquilo que é proposto na lei. Né? Eu não tenho esse controle de se todas as escolas que estão cumprindo a lei, ou seja, todas as escolas têm um programa anti-bullying. Né? Qual é a porcentagem de escolas que tem e de escolas que não tem? Né? Qual é o investimento que eu devo fazer na escola para isso? Então, aí, quando você me pergunta, né, eu acho que o primeiro ponto, né, um projeto anti-bullying, ele é um braço, né, uma vertente de um projeto maior da escola que tenha consciência que é sua tarefa trabalhar e formar para a convivência ética. Né? E aí, assim, quando a escola se percebe com este objetivo e com este dever, a gente já tem meio caminho andado, né? Para construir este projeto. Eu vou construir um projeto de convivência e dentro desse projeto de convivência eu vou dar um destaque ao bullying pelas particularidades e especificidades que esse fenômeno tem, sem dúvida nenhuma. E para isso, eu vou reiterar porque isso é importante, a comunidade escolar, ou seja, este projeto de convivência, ele é compartilhado com a comunidade escolar como um todo. E aí eu vou colocar das famílias aos gestores, passando por todos todos os envolvidos nesse processo de funcionamento de uma instituição.
né? Da Uhum. família que escolhe a instituição àqueles que organizam e estão aí à frente da gestão da escola, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma responsabilidade compartilhada, é uma responsabilidade dividida, né? A família vai ser a primeira instituição da qual os nossos jovens e crianças vão fazer parte, mas a escola oferece a essas crianças e jovens os primeiros ensaios sociais, né? Então é de extrema responsabilidade. E quando eu digo aí sobre o projeto de convivência, acho que uma das primeiras ações, né, é eu envolver a comunidade. Eu ter clareza. Quando eu vou escrever o meu projeto, né, eu preciso ter clareza de que ele não é da sala da professora X ou da série Y, ele é da escola. Então, ele começa com um estudo, né? A escola inteira precisa estudar. Eu vou fazer uma formação para a escola inteira. Eu vou fazer uma formação para a equipe gestora. Eu vou fazer uma formação para a equipe docente. Eu vou oferecer uma formação para a equipe de alunos. E eu vou oferecer uma formação para os colaboradores todos. Legal. Né? Por quê? Porque os colaboradores todos circulam pela escola e vão Eu ia falar. presenciar e vão identificar muitas vezes situações. Eles fazem parte da comunidade. Também tem uma responsabilidade educativa, né? Quando a gente diz. E aí as famílias, porque a gente acredita na parceria da família e da escola, né? E de quando a gente vai localizar aí uma situação de bullying ou uma situação de conflito, enfim, a família precisa entender que o que a escola busca é uma ação interventiva conjunta. Conjunta. Isso, interventiva conjunta, exatamente. Aí, acho que passado essa parte formativa, né? Então eu vou lá, eu vou destacar os problemas de convivência, eu vou separar o que é bullying, eu vou estudar o bullying a fundo, né? Eu vou caracterizar esse fenômeno, eu vou caracterizar os personagens, eu vou mostrar a inter-relação, eu vou entender que o bullying por si, o bullying é um problema moral, né? É de moral que a gente precisa trabalhar, né? A gente tem uma pesquisa, a gente tem resultados de pesquisa que vão dizendo aí que 75% dos educadores entendem sim o bullying como uma moral, né? E se é um problema moral, faltam valores, né? Perfeito. Que valores são esses? Que valores eu quero, né, para a minha escola, né? Como eu construo os valores? Como se constrói e se propaga os valores? Né? O valor não é uma coisa que é ensinada teoricamente, né? Porque senão E ninguém nasce, né? Ninguém fez exame de sangue, né? não tem Para sorologia. identificar a sorologia vamos ver se ele é honesto, né? Então é aprendido, é praticado, né? Esses valores eles são vivenciado. Vivenciado, exatamente. Perfeito. A aprendizagem de valores, ela é através da experiência. Eu só respeito, né? Aquela coisa de o respeito se aprende sendo respeitado, né? No exercício do. No exercício, na vivência de. Exato. E acho que aí, passada essa fase inicial aí de conscientização, de delimitação, né, do problema,
acho que a gente passa aí por um trabalho de capacitação da equipe Uhum. docente, né, nas É. duas esferas, porque eu acho que o projeto anti-bullying, ele vai ter duas esferas. Ele vai ter uma esfera que é preventiva, então, que ações formativas Uhum. eu desenvolvo na escola. E elas não são mágicas, elas, né, eu sempre digo isso, porque todo mundo que trabalha, né, com educação sabe o quão processual é o Claro, trabalho de ensinar e aprender. Então, é um sim. processo, né? Eu não é a partir de uma única roda de conversa que eu resolvo Uhum. o problema de convivência, né? Ou que eu Uhum. resolvo a questão dos atrasos, enfim. Não é a partir de Uhum. uma única ação, né? Acho que em educação Uhum. a gente sempre fala em processo, né? Porque a gente tem, eu sempre gosto, eu tenho um lado mais poliana, né? E eu gosto de dizer que é sempre na ânsia de querer os resultados que a gente acaba atropelando e achando que Concordo. basta uma conversa sobre, basta uma atividade para aprendizagem. Se não É. é assim, para os conteúdos formais, não vai ser assim para o tema da convivência, né? É a constância, é a frequência, Uhum. que vai garantir que a gente transforme a cultura da E a escola. insistência, vou usar dizer insistência, Persistência. perseverança, não é? Isso, para a gente não desanimar, né? Porque É, eu sempre gosto de dizer é. dessa parte processual, porque um processo ele tem altos e baixos, né? Ele também não é um processo que é linear. Uhum. E aí eu fico pensando que quando a gente, especialmente quando a gente está falando desse ponto de vista formativo, Uhum. né? Acho que e tem um ponto importante também acho que do projeto anti-bullying, do projeto de convivência, que é da possibilidade de a gente fazer avaliações sistemáticas ao longo Processuais. disso, ao longo Isso. desse processo, para a gente ir verificando é, é, Uhum. onde a gente está acertando e aonde a gente precisa melhorar. Ajustar. Isso, exato. Acho que a gente vai fazendo avaliações aí ao longo do processo, tanto do levantamento das questões, né, de convivência Uhum. e da forma de relação, dos valores que compõem essa instituição, para a gente ir, de fato, a incidência dos conflitos, a incidência de bullying, enfim, é preciso que seja pautado em dados para a gente poder, Uhum. ao longo do percurso, ir fazendo ajustes, né? É, eu penso que a gente não pode deixar de lado também um estudo de propostas que sejam interventivas, caso a gente venha a ter uma situação de bullying, né? Acho que a Darlene vem aí na semana que vem, né, para É. Uhum. trazer um componente do, do projeto anti-bullying, né, que é você ter um projeto interventivo, né, ou seja, o que eu faço se eu tiver uma situação de bullying. Né? Ela vai aí Isso. conversar um pouco com vocês, trazendo aí o método de De preocupação preocupação compartilhada, compartilhada. né? Que é um trabalho muito interessante no sentido de olhar para os envolvidos na situação, É. né? Não no sentido da culpabilização, mas sim da responsabilização. Responsabilização. Eu ia falar exatamente isso, Lu. E Exatamente. acho que tem esse caráter fundamental. Uhum. Né? Acho que quando a gente pensa também, acho que um outro ponto que pode vir a compor, né, o projeto anti-bullying é o trabalho com as equipes de ajuda, né? Acho que a Sandy depois, na A última Sandy. semana, né,
vem aí falar. Você estudou o cronograma, hein? Você viu? Tá Você afiado, hein, viu? amigo? Tá afiadinho. Imagina que eu volto a dizer, né? Que privilégio a gente poder, que privilégio e que oportunidade a gente tá usando o mês de novembro para falar de bullying. Não tem um tema mais atual do que esse, né? Acho que é fundamental. E aí contar com todos os meus parceiros aí de estudo, né? Que privilégio maior ainda. E eu acho que assim as equipes de ajuda elas vão entrar também, né, dentro desse projeto anti-bullying, mas eles entram também, né, esses meninos e meninas dos quais a gente se orgulha tanto, eles entram É. também, né, ativa e interventiva. Interventiva. Por quê? Porque a gente sabe, né, as pesquisas nacionais e internacionais mostram que em situações de intimidação, os jovens procuram seus pares. Né? E eu digo para você que na minha pesquisa de mestrado, a gente comprovou isso. E quando a gente veio implantar a equipe de ajuda aqui na escola, a gente também fez a mesma pergunta para eles. E a gente teve exatamente a mesma resposta. Mesma resposta. Universos diferentes, amostras diferentes, e a resposta É a mesma. né? Então, tem a importância, sim, do sistema de apoio entre pares, fazer parte desse projeto anti-bullying, sem dúvida. E lembrando também que ele tem o caráter preventivo, porque esses jovens vão trabalhando na promoção dos valores, na organização de situações em que geram sensibilização em seus colegas, ao mesmo tempo que vão intervindo nas questões de convivência. Né? Certamente a Sandy vai falar com muito mais detalhes, né, Claro. dessa ação, mas acho que é importante a gente ter a clareza de que também caminha nos dois braços, né, no braço preventivo e no braço preventivo. Lu, eu fiz aqui algumas anotações que reforçam muito o que a gente estuda, né? Sempre pensando nessa cultura da paz. A gente fala isso em todas as escolas, com todos os educadores. É um princípio do qual a gente coloca como inegociável dentro do programa de convivência ética na escola, né? A cultura da paz. E eu acho que trabalhar, como você disse, né? Trabalhar e formar para a convivência. Né? Então, eu quero deixar isso muito destacado. Eu penso que é algo que a gente não pode, enquanto educadores, abrir mão. Né? Formar para a convivência. A Sandy fala muito bem sobre a expressão dos sentimentos, né, junto com a professora Luciane Tonheta, e gosto muito quando a gente estuda e pensa que assim, todos os sentimentos são permitidos. O que a gente regula é a ação. Né? É a ação, a maneira como eu vou expressar isso. Isso, né? Então, que... isso a gente também aprende. Né? Então não tem como a gente negar o papel formativo da escola. É isso, né? É o papel social que a escola exerce. Isso, e você sabe que a expressão dos sentimentos, sem dúvida nenhuma, né, é um componente importantíssimo dentro do projeto anti-bullying. Né? Sim. Dentro da formação, da capacitação aí dos professores, como atuar, né, na linha de frente, na formação destes meninos, né, a expressão dos sentimentos, ela é fundamental, né? Porque a gente costuma dizer aí que as pesquisas vão caracterizando, né, o autor de bullying como aquele que carece de sensibilidade moral. Né? Ele não reconhece o alvo como merecedor da sua empatia, né, da sua compaixão. E como é que eu sensibilizo os meninos? Moralmente. Isso, exato.